Esta gravação é a segunda parte da minha partilha Encontros Supraterrestres e o Mundo Sutil. Nós compreendermos e valorizarmos nossos contatos com os mundos sutis que existem neste universo, mas que não se vê com os olhos físicos, isso deveria fazer parte da nossa educação básica neste planeta. Sem esses contatos com mundos e humanidades invisíveis aos nossos olhos, evoluiremos muito mais lentamente, ou nos deterioramos como civilização ou como raça humana por falta de uma referência com humanidades mais evoluídas. Sem contatos com humanidades mais evoluídas, permanecemos numa busca científica restrita à evolução material. Portanto, vamos prestar atenção a cada palavra que se escute nesta gravação ou que se leia no livro de Mestre Moria, intitulado Supraterrestre, que é um livro escrito em 1938, mas que a pedido dele só deveria ser publicado e difundido a partir de 1994. De forma que o livro ficou 56 anos esperando para ser publicado e para ser difundido, para circular, porque, segundo ele, a humanidade não estava ainda preparada para receber certas coisas que o livro trazia. E Moria, quando escreveu o livro, em 1938, ele já era um mestre ascensionado e hoje é uma hierarquia no Centro Planetário Aurora que ocupa importante área que ultrapassa muito a área da nação uruguaia. E a partir dos planos internos da vida, esse centro planetário, regido por ele, e cuida das curas espirituais, das curas internas. E hoje Moria denomina-se Amar, nome coligado a essas novas funções que os centros planetários intraterrenos e suprafísicos também exercem. Na primeira parte deste trabalho, nós estudamos alguns assuntos iniciais. E nesta segunda parte, veremos uma série de assuntos, por exemplo, ensinamentos da hierarquia espiritual e do mundo sutil, e as fontes do novo ensinamento. A esfera terrestre e a esfera mais alta. Os seres dos mundos superiores e nosso trabalho com o pensamento. Vamos ver também as esferas sutis e a nossa vida diária. Que relação a nossa vida diária terá que ter com as esferas sutis? As nossas sensações sutis. Os voos com o nosso corpo sutil, porque o nosso corpo sutil poderá sair do físico e poderá participar de outras atividades. E também vamos ver o trabalho do grande peregrino na sua simplicidade e o caminhar pelo mundo sutil bem naturalmente. Então são itens bastante importantes. Então, começando com o primeiro, ensinamentos da hierarquia e do mundo sutil, nós teríamos que reconhecer que a humanidade sempre recebeu muita ajuda e recebe muita ajuda. E a maioria nem percebe isso. A maioria nem sabe que precisa de ajuda, nem sabe que tipo de ajuda precisa e de onde vem essa ajuda. Então, aquele personagem, o pensador, que nós apresentamos na partilha passada, esse pensador que existiu há 2000 anos e que era muito acompanhado, esse pensador diz:
como sabemos que neste momento podemos precisar ser salvos de algo? Nós não sabemos que precisamos ser salvos. Achamos que está tudo muito bem, porque não conhecemos os perigos que corremos e não conhecemos as forças que agem sobre esta terra. Sabemos realmente o que nos ameaça? Ele pergunta. Nós sabemos o que nos ameaça? Estamos satisfeitos em pensar que nosso dia a dia foi pacífico, mas não vemos que as víboras venenosas dos planos sutis rondam. E, portanto, se nós não percebemos, não sabemos nada disso, como poderemos ser gratos aos nossos salvadores invisíveis? E o pensador continua dizendo o seguinte: ninguém deve achar que o espaço ao nosso redor esteja vazio. Embora não haja ninguém à vista, podemos sentir em nossos corações a presença de vários seres. Alguns nos chamam, outros nos abraçam com um leve sopro, outros ainda nos enchem de alegria ou tristeza, ou sussurram conselhos nos nossos ouvidos, que nós podemos, se estivermos despertos interiormente, escutar. Mas a grande maioria está alheia a tudo isso e a hierarquia trabalhando conosco internamente sem sequer ser percebida. Seria melhor que nós fôssemos um pouco mais gratos pela ajuda invisível que recebemos, por tudo aquilo que recebemos no nosso interior. Agora, a hierarquia não pede agradecimento, a hierarquia não precisa de agradecimento. Porém, se o homem desta terra for agradecido, se o homem desta terra tiver gratidão pelo que recebe, então aí ele vai usufruir muito do valor dessa gratidão. Mas, como se vê, nós não temos consciência do que recebemos, de tudo que recebemos, e não podemos então ser gratos o suficiente. Bom, Urusvati, que é aquele discípulo que nós vimos na partilha passada, Urusvati conhece o supraterrestre a fundo, o mundo supraterrestre a fundo. E Urusvati sabe que quem aspira a evoluir aqui na Terra encontra muita dificuldade, encontra muita resistência. E o pensador diz o seguinte a respeito disso: precisamos ter cuidado com as pessoas sem caráter, que às vezes devem ser simplesmente deixadas entregues aos seus erros. Há pessoas que não têm caráter, então você não deve se envolver em querer mudá-las, porque elas não têm caráter e, aqui, segundo eles, a maioria das pessoas não compreendem como são apegadas às propriedades terrestres, por exemplo. E para quem é apegado à terra, para quem é apegado às propriedades, para quem tem apegos muito fortes, é impossível nós transmitirmos o verdadeiro significado da vida. Isso diz a hierarquia. Porque qual será o significado da vida, não? Por que vivemos? Por que existe a vida? A vida, o que quer dizer? Nós estarmos vivos, o que quer dizer isto? Vamos ver, não? Logo a seguir. Bom, não devemos forçar o que estiver além da capacidade das pessoas. Se as pessoas não têm capacidade de compreender algo além do que elas já compreendem, nós não temos que forçar e nem estar apresentando coisas, nem estar apresentando coisas novas, novidades, porque isso vai prejudicá-las ainda mais, porque elas vão ter mais resistências e vão encher o espaço de vibrações contrárias. Aqui, Moria diz que um professor deve saber como falar sobre a vida, de tal modo que o ouvinte possa perceber que ele está vivendo aquilo um pouco por conta dele, porque com o nosso orgulho nós vamos
rejeitar um ensinamento, vamos rejeitar algo que não faz ainda parte da nossa formação, que não faz ainda parte daquilo que sabemos. E Urusvati, que é essa discípula que conhece os mundos sutis profundamente, Urusvati sabe que os ensinamentos dos mestres não foram registrados totalmente na história humana. A grande parte que os mestres disseram não ficaram registrados na história. Por causa disso, porque não se pode difundir abertamente, enormemente, uma coisa que a humanidade ainda não está preparada para receber. Muitas vezes, só alguns detalhes foram publicados ou foram enfatizados. E os princípios fundamentais, muitas vezes, foram omitidos. Porque quando se diz uma coisa que a pessoa não conhecia, não sabia, uma parte da humanidade fica descontente por não saber aquilo, ela fica sabendo que não sabia aquilo, então ela fica muito descontente e ela reage muito, de forma que não é bom que a gente diga certas coisas ou difunda certas coisas. Então, o ensinamento novo deve ser dado muito gradualmente e com muito cuidado. E se houver um elo, se houver um contato com os membros da fraternidade enquanto se aprende, isto é muito bom, porque a hierarquia que está no estágio sobre-humano poderá trabalhar mais à vontade. Então, cada cientista tem a sua própria armadura. Então nós temos também uma armadura para nos defender contra certas coisas e certas forças que agem aqui. E essa nossa armadura é o conhecimento. Então isto que a gente não quer, que é o conhecimento superior, que a gente resiste a receber isto, então isto é a nossa defesa mais importante, isto é a nossa defesa principal. Urusvati conhece bem o elo de comunicação com a fraternidade, que nós chamamos de fraternidade, são esses nossos irmãos mais evoluídos, que estão nos mundos sutis, que estão nos planos mais adiantados da vida. Então Urusvati, que praticamente foi uma agente para que este livro existisse, Urusvati conhece bem o elo da comunicação com a fraternidade. E só por meio desse elo pode-se conhecer os vários estados da existência. Sem elo com a hierarquia, sem contato com esses níveis, muitas coisas da existência humana nós ignoramos, ficamos ignorando. E ela diz que a nossa fraternidade é como um laboratório de todos os ramos da vida. Então, a fraternidade está nos outros planos como se estivesse num laboratório e está tentando, está fazendo com que muitas experiências aconteçam aqui. Neste momento, por exemplo, a fraternidade está correndo grandes riscos por confiar muito no nosso livre-arbítrio. Então está nos passando conhecimentos, está nos passando coisas que nós, no nosso livre-arbítrio, podemos usar mal ou podemos transmitir a pessoas que não estão preparadas para receber. Então, o novo ensinamento, diz ela, agora está sendo difundido em todo o mundo. Não é numa parte do mundo só que o novo ensinamento está sendo transmitido. Em todo o mundo tem gente recebendo o novo ensinamento. E está sendo introduzido um novo conhecimento a respeito das energias sutis. De forma que a hierarquia está tomando essa responsabilidade, está arriscando muito, não é? E às vezes são necessários anos para que essas experiências tomem o caminho certo, o caminho correto. Que às vezes são necessários anos para que este caminho se acerte completamente. E
nosso sentido de proporções, ao revelar a verdade, está sendo experimentado, está sendo estudado. A hierarquia também estuda, a hierarquia também aprende num nível muito superior ao nosso. E uma das coisas que está aprendendo agora é em que proporção ela deve nos instruir, até que ponto ela deve chegar com a sua instrução e até que ponto não deve passar. Isto porque nós sabemos que estão profetizadas coisas muito sérias, não? E você abrir a mente, a consciência de pessoas que não estão preparadas e de pessoas que não são do bem, isto faz com que a ciência vá por uma direção perigosa. Agora, por exemplo, está profetizado que surgirão bombas, que existirão bombas para ser usadas, bombas que podem ser enviadas de certos lugares, bombas que podem dar a volta ao mundo. E, enquanto dão a volta ao mundo, elas emitem outras bombas menores, de forma que a situação da hierarquia, a situação da fraternidade é muito delicada neste momento. Agora, nossa vida interior, eles dizem, contém um reflexo sutil das maneiras terrestres, portanto, aconselhamos o desenvolvimento de uma mente aguçada e ágil. A nossa mente tem que ser desperta, aguda e muito ágil para acompanhar tudo e poder ver através das coisas que acontecem. Estas mensagens foram deliberadamente espalhadas e podem ser encontradas nos registros históricos de várias nações. Isso que nós estamos dizendo, isto várias nações receberam. Membros do governo tiveram contatos com estas coisas. Mas eles nunca se permitiram forçar ideias ou usar formas complicadas, a hierarquia. A consciência humana deve, como as abelhas, coletar conhecimento de todas as fontes para construir o seu próprio conceito de verdade. Então, esse conhecimento foi enviado para vários membros de governos de vários países. E as pessoas se queixam que não encontram informação suficiente sobre os mundos sutis. Contudo, há muitas indicações para serem descobertas se as pessoas prestarem atenção às muitas prateleiras de livros e compreenderem que as lendas históricas não são destinadas à ilusão. Houve lendas, desde o princípio da humanidade, as coisas eram passadas através de lendas. Então as lendas eram pareciam contos de fadas, pareciam coisas irreais, mas aqueles personagens eram todos simbólicos e quem tinha que compreender, compreendia. Então, isto tudo é que temos que verificar. Se nós tivéssemos uma compreensão das lendas que existem, viríamos que as lendas estão representando coisas reais, coisas reais. Então já foi dada muita informação através das lendas, através dos mitos, através de personagens que fazem parte das lendas e que são símbolos do que estava acontecendo com a humanidade, símbolos daquele que era o estado humano na época. Isso os países mais adiantados, principalmente os países nórdicos, recebiam essas coisas bem claramente. Isso que nós estamos recebendo diretamente em público agora, isso eles sempre receberam naquele grau que naquela época era muito adiantado. Então já foi dada muita informação sobre tudo isso, sobre a fraternidade, mas nós teríamos que aprender a receber isso. Então, como não existe um ensinamento contínuo, o ensinamento vem por fases, o ensinamento vem por graus, então nós temos que aprender a ouvir uma coisa válida aqui, depois passa um tempo, ouvimos uma coisa válida ali, depois passa um outro tempo,
chega ao nosso conhecimento uma outra verdade. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Temos que aprender a unir isto como se fosse um quebra-cabeças. E nós temos que aprender a unir isto. E esse livro supraterrestre é um livro muito completo, tem 4 volumes, e é um livro sobre todos os detalhes. E nós, para lermos este livro, precisamos estar dispostos a como que unir as coisas de um quebra-cabeças, unir os vários pontos em que o livro fala. A hierarquia, a fraternidade, nunca tem certeza que, à medida que o tempo passe, o seu ensinamento vai chegar na sua forma original. Porque cada vez que ele é copiado, cada vez que ele é transmitido, vai se aumentando um ponto, vai se modificando um ponto. De forma que a nossa responsabilidade nisso é muito grande. E existe um remédio natural, por exemplo, para cada doença. Um remédio natural, não remédio feito no laboratório. O reino vegetal produziu remédios para todas as doenças que existem. E o reino vegetal já tem no seu programa coisas para doenças que ainda não apareceram. E que a medicina e os nossos laboratórios nem sonham com o que estão lidando. De forma que a nossa responsabilidade em tudo isso é muito grande. Bem, existe um remédio natural para cada doença e um médico deveria ser também um neuropata, isto é, cuidar da saúde das pessoas realmente, mas para isso teria que ter um contato com os mundos internos, teria que ter um contato, no caso, com o reino vegetal. Bem, é um pouco difícil dizer isto, mas no passado longínquo as pessoas já sabiam de todas essas coisas. Não todo mundo, pelos motivos que se disse, mas algumas pessoas já sabiam de tudo isso e sabem muito mais. E conheciam os mundos distantes, sabiam dos mundos distantes. Tanto assim que Urusvati, em vida, frequentou os mundos distantes, sempre frequentou os mundos distantes, não? E isto não deve surpreender as pessoas, que houve gente na antiguidade que sabia muito mais do que nós sabemos hoje, do que a ciência sabe hoje, mas isto tudo era tido com muita reserva. E mesmo hoje em dia, junto com o verdadeiro conhecimento e uma grande variedade de informações, pode-se encontrar ainda muitas superstições, porque não se pode dar o conhecimento todo. Então a humanidade completa aquilo com as suas superstições. O pensador disse o seguinte: todo homem tem dentro de si uma força latente que o leva ao contato direto com o mundo superior. Todo homem, todas as pessoas, não existe pessoas que não tenha dentro de si uma força latente. Força latente quer dizer uma força que não se expressou ainda, que não se expressa ainda. Mas essa força existe, que poderia levá-lo ao contato com os mundos superiores. E essa força cria a sua consciência e habilita a hierarquia a transmitir informações. Então a hierarquia tem um contato interno conosco que nós nem imaginamos. Ela tem um contato com a nossa força latente, ela tem um contato com aquilo que é a nossa essência, com aquilo que são as nossas forças e as nossas possibilidades dentro de nós. Com isso é que a hierarquia tem contato e, portanto, vai nos dando homeopaticamente, quando pode dar, todo esse conhecimento. E isso acontece desde o princípio, porque no início a hierarquia eram seres de outros mundos que encarnavam aqui ou que estavam vigiando o desenvolvimento da Terra.
Hoje, na nossa hierarquia, já existem seres que tiveram inclusive encarnações terrestres, como Moria, que criou este livro supraterrestre. Ele foi médico e ele conhece muitas coisas de medicina, de cura e tudo isso, e que tudo isso está aguardando que a nossa essência possa se expressar e que nós tenhamos possibilidade, que tenhamos bases para saber de certas coisas. Foram dados símbolos belos às pessoas, mas elas os consideraram superstições. Então acham que aqueles personagens das fábulas são superstições. Aquilo eram símbolos, símbolos que nós, se estudássemos aquilo, poderíamos ver o que significavam aqueles símbolos. E não importa que os nossos voos, porque os nossos corpos internos também podem sair do corpo físico, podem fazer a sua experiência e voltar, não é? Então não importa que esses voos sejam feitos com o nosso corpo interno ou com os nossos corpos internos que são um pouco mais densos. Eles acontecem consciente ou inconscientemente. Então isto de que nós ficarmos sabendo que os nossos corpos internos saem de nós e podem receber instruções, podem fazer viagens, podem conhecer áreas do universo que a nossa consciência não tem notícia. Saber isto é algo que nós teríamos que não só saber, mas que ficarmos com isto muito presente no nosso coração, que é para esse potencial poder se apresentar, para esse potencial poder crescer. Bem, o sono é um grande elemento evolutivo, porque durante o sono nós podemos sair dos corpos, do corpo denso, podemos sair dos corpos e entrarmos em contato com estas coisas, encontrarmos estes seres, porque é um tipo de sono que você, se chega realmente a dormir, se o seu cérebro seja realmente a dormir, ele vai em contato com coisas que a memória não guarda. A memória não guarda. E o que você aprende durante o sono é uma coisa que fica guardada no seu inconsciente, fica registrada no seu mundo interior. Então, esta obra de Moria, esse trabalho, está nos chamando a atenção para que a gente dê muita importância ao nosso lado mais desconhecido. E quem tem juízo fica sintonizando com as coisas que nem sabe o que é, porque isso pode estar já registrada dentro dela, isso pode já estar sido adquirido, mas não pode sair porque a consciência externa está ocupada com tantas coisas materiais que não têm a menor importância, e a nossa consciência externa, a nossa memória humana, tem uma certa capacidade, tem um certo limite. As pessoas, diz aqui o texto, causam muito mal a si mesmas ao limitar sua consciência à existência terrestre. Nós cuidarmos com a nossa consciência só da nossa existência terrestre, só cuidarmos das coisas daqui, isto é muito mal que nós fazemos para nós mesmos. Isso é um grande mal, porque a nossa consciência devia estar tão ligada com as coisas que está aqui, tão ligada com as coisas fora daqui, com as coisas supraterrestres, com as coisas do mundo interior. A nossa ligação devia ser a mesma ou maior do que com tudo isso que nós ligamos aqui. Quando nós direcionamos a nossa consciência para o futuro, nós não podemos continuar pensando da mesma maneira, porque só com o fato de nós nos coligarmos com o futuro, ao mesmo tempo que cuidamos das coisas aqui, ao mesmo tempo que desenvolvemos as coisas aqui, se você
cuida dos seus deveres cotidianos, da sua coisa kármica daqui, somente, você fica embotado, você fica sem a possibilidade de ampliar a sua essência. De forma que é preciso, na sua consciência, dar um lugar todo especial para as coisas que você não conhece, para os mundos que você nunca contatou, com os seres que você nunca viu. Isso tem que ser ter um lugar na sua consciência reservado e um lugar muito prioritário na sua consciência. E ele diz que quando nós direcionamos a nossa consciência para o futuro, geralmente não compreendemos como começar a pensar da nova maneira. Não estamos habituados a pensar como o homem vai ser. Não estamos habituados a pensar como o homem futuro vai pensar, que é completamente diferente desse pensamento de hoje. Vamos ver isso mais adiante um pouco. Então, alguém pode pensar que estará para sempre ligado a um lugar. Por exemplo, nós estamos apegados a lugares, estamos apegados a coisas materiais, estamos apegados às nossas vocações. Vocação é uma coisa imaginária, que a nossa mente imagina. Então nós queremos, por exemplo, ser certas coisas, queremos, por exemplo, fazer certas viagens, e nós nos apegamos a essa imaginação subconscientemente, e com isso armamos uma resistência às novas experiências, armamos uma resistência às experiências que a nossa essência desconhecida poderia fazer. E nós também temos muitos medos, tememos muitas coisas. Tememos, por exemplo, ficarmos doentes mentais se pensamos em certas coisas abstratas, em certas coisas desconhecidas, em certas coisas lendárias que a gente acha que foi imaginação de alguém, como vimos. Bem, nós teríamos que compreender que cada momento que você tomou conhecimento aqui na vida física, aqui na Terra, quando você toma conhecimento daquilo que está se passando naquele momento, quando você toma conhecimento, aquilo já passou. De forma que você se apegar a esses contatos, se apegar a essas coisas do eterno presente, isto é preciso que você tome consciência disso, rapidamente com a sua mente ágil, providencie para que isso seja absorvido, para que isso seja mantido e aplicado, não? Mas imediatamente ponha a mente no que você ainda não experimentou em seguida, que é para vir uma experiência nova, para vir uma coisa nova. De forma que os nossos mestres dos planos internos lidam com tudo isso quando têm contato conosco. E eles têm uma arte, e isso é o desenvolvimento deles, eles têm uma arte de estarem conosco, embora a gente não perceba, e às vezes a gente não percebe porque não deve se acostumar a eles, não deve ficar condicionado a eles, e eles sabem de tudo isso. Porque nós ainda não aprendemos que cada momento presente, quando você percebeu, ele já passou. Ele já virou passado. E o mestre continua lidando com você, mantendo aquela memória do momento presente, e ele sabendo que isso não deveria ser feito. Nós precisamos realmente estar muito treinados a viver no presente, naquilo que está acontecendo agora, mas sem nos apegarmos. Porque aquilo que está acontecendo agora, quando você percebeu, já acabou, já passou. Então você tem que estar sempre recebendo, assimilando, trabalhando aquilo rápido e já se desapegar daquilo, porque o que vem depois, se você realmente usou bem o que recebeu, um momento depois você já está recebendo outra coisa. Então vocês veem como a nossa evolução é lenta, como a nossa compreensão é um pouco estática e como nós nos habituamos às coisas.
Urusvati sabe como guardar o que lhe foi confiado. Tudo aquilo que ela sabe muito bem o que manifestar, o que dizer e o que não dizer. E não é fácil encontrar o equilíbrio entre encobrir o que não deve ser revelado e ao mesmo tempo revelar tudo aquilo que é possível. Os principiantes ficam ansiosos para partilhar tudo o que aprenderam, sem pensar sobre as consequências e as calamidades que podem causar com essa confusão. E os nossos mestres, a fraternidade, os membros da hierarquia, têm esse controle. Eles já têm isso pronto, por isso estão nos ensinando. Com o tempo pode-se encontrar os caminhos verdadeiros de disseminar uma verdade. Isto com o tempo a gente vai aprendendo. O caminho é difícil e deve-se pesar o quanto as pessoas com quem se fala podem absorver e quanto elas não podem. Nós somos muito orgulhosos e muito ignorantes, então achamos que o ensinamento deve continuar, que o mestre deve continuar falando. Ele sabe porque parou de falar. Ele sabe e nós não sabemos. De forma que isto tudo é muito importante e se vocês, como foi já avisado, não? Se vocês estudam profundamente este livro supraterrestre, que é o livro do qual estamos falando, se vocês estudam isso profundamente, vocês vão ter muitas aberturas. Porque uma partilha falada não é suficiente para mostrar tudo o que este livro tem. O conhecimento deve ser passado, encaminhado na medida exata, nem mais e nem menos. E tudo isso os nossos mestres medem para falar conosco. Então, o que eles aconselham é que a gente pegue, por exemplo, um livro como esse, ou um livro que tenha parte do ensinamento, e coloque no caminho da pessoa que poderá aprender. E se ele vê o livro, se ele encontra o livro, se o livro lhe chama atenção, então ele abre e lê. Mas não você impor a leitura do livro, não você forçar a leitura do livro, porque isto pode atrapalhar bastante de repente. Por isso, pode ter havido peregrinos, como nós, a quem os livros não foram dados, embora seus corações ardessem pela verdade. Os corações queriam a verdade, mas o ensinamento não foi dado, o ensinamento não chegou, como esse livro que esperou 56 anos para circular, não é? Porque o mestre que o escreveu, o mestre que o criou, sabia o que ele poderia produzir em matéria de confusão para aqueles que não estavam preparados, como a humanidade em geral não está preparada. Considerações superficiais podem impedir até os encontros com eles. Um observador competente não prestará atenção a coisas superficiais. Quando nós formos competentes para estudar, quando nós somos competentes para receber o ensinamento, nós não prestaremos atenção a detalhes superficiais. E em tudo deve-se compreender o essencial. Se vocês não estão entrando no essencial da coisa, se você não está compreendendo a essência, então pare, porque senão você vai ficar muito mais excitado numa direção errada. Porque, às vezes, mesmo num livro que diz a verdade, ali tem coisas que para você, para o seu grau, não são essenciais. Então você não deve estar preso ao que não é essencial naquele momento. Frequentemente nos entristecemos quando um envio útil não é reconhecido, mas a lei do livre-arbítrio não permite que se insista. Assim, a disseminação do ensinamento também tem seus métodos especiais. Nos tempos antigos, os instrutores diziam: apresse-se vagarosamente, isto é, apresse-se porque você está muito atrasado,
Mas vagarosamente quer dizer com cuidado. Não se apresse. Não queira receber as coisas antes do tempo. Veja, isso tudo faz parte da nossa educação, do nosso preparo para como encontrar um livro como esse, como encontrar um ensinamento como esse. Urusvati sabe que toda manifestação física revela alguma pequena parte do mundo invisível. Tudo que existe aqui no mundo físico está revelando algo do mundo invisível. Isto não tá todo mundo invisível aqui. Mas cada coisa que existe aqui é como se ela preparasse você para alguma coisa. Então você teria que ter uma outra postura diante das coisas que estão na sua frente, das coisas físicas que estão na sua frente. E há, por exemplo, certos tipos de filmes que já são permitidos os cientistas criarem. Há filmes fotográficos que podem registrar coisas invisíveis. E esses filmes vão parar na sua mão, como a máquina de filmar vai parar na sua mão, e você então vai ver coisas que os seus olhos não veem. Isto já existe, isso já está aí, mas nós temos que ter uma atitude correta diante dessas coisas para poder fazer com que isso chegue nas nossas mãos e que a gente, por exemplo, tire uma foto, tire um filme. Que podem registrar coisas invisíveis aos olhos, tais como a radiação de alguém. Existe já a possibilidade de você fazer uma foto ou de você fazer uma pesquisa com filmes, com esses materiais audiovisuais, e isso colher coisas que são dos mundos sutis. Mas para isso, quem está filmando e quem deve receber aquilo deve estar preparado. Então nós não estamos fazendo aqui uma partilha sobre uma coisa imaginária, uma coisa que não existe. Isso tudo já está na nossa mão. Nós é que temos que ter a atitude correta diante destas coisas. Então, Urusvati sabe que toda manifestação física revela alguma pequena parte do mundo invisível. Então, veja que você tem que ter respeito pelas coisas que estão na tua frente. Você precisa aprender até a tocar as coisas que estão na tua frente. Porque objetos físicos, eles reagem, embora você não veja, eles reagem segundo a forma que você o toca. E um filme, quando você põe na máquina para fazer uma fotografia, segundo o que a tua mão está irradiando, aquele filme adquire outras possibilidades e podem começar a te mostrar coisas invisíveis que não mostraria se você não está coligado com esse futuro. Porque no futuro essas coisas serão o dia a dia, mas hoje são coisas que estão sendo ainda experimentadas. Então, por exemplo, as radiações da nossa energia primária é a energia da nossa essência. Então, as radiações poderosas da energia primária podem esconder alguém totalmente ou parcialmente. A nossa energia primária, a nossa essência, pode nos deixar invisível para quem não nos deve ver. Veja, isto é uma realidade que hoje parece ficção científica, mas nós temos a nossa essência, a possibilidade de nós nos tornarmos invisíveis, de uma pessoa não nos ver, se não devemos ser vistos. E, portanto, esconder totalmente ou parcialmente alguém. Os céticos podem perguntar por que tais fotografias incomuns só são obtidas raramente. Isto pode depender da energia primária de quem está fazendo a foto, ou da energia primária de quem vai receber a foto. Então vocês veem que existe uma comunicação entre nós que nós desconhecemos. Quando uma pessoa vai tirar uma foto sua, os internos todos que são envolvidos com aquilo já se comunicaram. Isto se a pessoa está levando a sério esses mundos supraterrestres, essas coisas supraterrestres.
E nós, eles dizem, não nos damos ao trabalho de olhar cuidadosamente fotografias que aparentemente são mal feitas. Então a gente diz, essa fotografia está mal feita, então você deixa de olhar direito para ela. Às vezes numa coisa a qual você não dá valor, aquilo colheu uma coisa que você pode ter um sinal a respeito dessas coisas supraterrestres. Quando se começa a fazer experiências com fotografias, espera-se resultados imediatos. Mas só se pode alcançar o êxito naqueles tempos raros em que as pessoas estejam conscientes ou inconscientemente preparadas para receber aquilo. Então aí a foto colhe uma coisa no meio de tanta coisa que não te interessa, colhe uma coisa que está te mostrando o mundo sutil. Está te mostrando algo que você não vê normalmente. Porque esse mundo sutil não tem limite. Então esse mundo sutil pode estar aqui dentro desta sala nesse momento, convivendo com essa sala, porque ele não é material. Essas paredes, todos os limites dessa sala, para o mundo sutil isso não é problema. Ele pode estar aqui dentro e chegando até quilômetros de distância, essas paredes, isso tudo não é obstáculo para ele. E nós estamos no meio de tudo isso. E às vezes as fotos ou as radiografias podem apresentar coisas que captam esses detalhes. E nós não estamos preparados para perceber isso. Fazemos muitas experiências com filmes e podemos dizer que os mais modernos são adequados para experiências que podem ajudar a resolver problemas propostos pelo mundo invisível. Além das fotografias feitas na câmera, pode-se fazer aparecer imagens segurando o filme nas mãos ou colocando debaixo do travesseiro à noite. Um filme desses que se usa para fazer esses trabalhos, se você coloca isso embaixo do travesseiro e dorme com a cabeça sobre ele, este filme age, este filme toma vida, esse filme começa a imprimir coisas nele. Mas veja que nós precisaríamos estar numa outra atitude, nós deveríamos estar interessados numa outra dimensão desta vida, numa outra dimensão, num outro plano de vida, para que essas coisas que estão latentes em nós pudessem ir se manifestando. O conhecimento sobre o mundo invisível deve ser difundido por todos os meios possíveis. Eu, por exemplo, estou dizendo coisas que não vão fazer mal a ninguém, mas isso porque vai depender de como você pega esse filme, de como você põe esse filme embaixo do travesseiro para com a sua cabeça dormir sobre ele. Isso tudo depende de como você vai fazer. Portanto, não tem perigo nenhum dizer uma coisa dessas, porque você pode pôr um filme embaixo do travesseiro, dormir a noite toda e aquilo não revelar nada. E mesmo que você não está ainda sintonizado com essas e outras dimensões, você não tem a sintonia feita com isso, você não ama o desconhecido, você não ama aquilo que você não conhece. A humanidade tem medo do conhecimento novo. Então, o sucesso da nossa evolução depende de nós, depende do que temos dentro e depende do nosso interesse pelas energias sutis. Depende do nosso interesse pelas coisas sutis. Bom, vamos ver algumas coisas da esfera terrestre agora, não? Aqui na esfera terrestre, a característica é a falta de fé. Na esfera terrestre, nós queremos comprovação para acreditar nas coisas. Isso chama-se falta de fé, porque não precisa comprovação de nada. Nós estou falando essas coisas e não estou comprovando nada. Aqui não está acontecendo nenhum fenômeno produzindo essas coisas para isso ser comprovado. Porque produzir um fenômeno para comprovar uma coisa seria uma falta de fé. E a falta de fé é uma característica da humanidade desta esfera. E Urusvati sabe
que nem sempre os milagres podem acontecer. Nem sempre os milagres podem acontecer. Moria explica nesse livro que Jesus, quando fez tudo aquilo que fez, inclusive ressuscitou um morto, que ele fez só uma parte do que poderia ter feito, porque viu que a humanidade não tinha fé, que a humanidade ia receber essas coisas e ia desvalorizar essas coisas. E ele ficaria então comprometido com ter desgastado uma atividade positiva com o mundo sutil. De forma que as interferências das forças negativas são uma das causas da descrença humana, e isto pode ser um obstáculo. A falta de fé é um obstáculo, porque se nós não temos fé, nós não temos o complemento para aquilo que não podemos entender. Por exemplo, fé é você acreditar naquilo que você não entende. Fé é você saber que existe uma coisa que você não vê ou nunca verá. Fé é uma coisa que você sabe sem ter prova. Porque se a coisa é provada, se a coisa é mostrada, então você não teve fé. Você acreditou. E o grande peregrino, aqui está falando de Jesus, que não fez todos os milagres que poderia ter feito, o grande peregrino também ensinava que tudo nos é dado de acordo com a nossa fé. Está registrado que o próprio Cristo não pôde realizar alguns milagres por causa da falta de fé das pessoas que estavam presentes. Hoje os cientistas substituíram a expressão falta de fé por não aceitação da autoridade. A fé não tem nada a ver com autoridade. A nossa ciência precisa reencontrar o seu rumo. A nossa ciência precisaria entrar em contato com aqueles primeiros sábios que abriram a boca. A ciência precisaria entrar em contato com algumas coisas de Platão, por exemplo. Porque Platão descrevia a Atlântida, que era uma coisa que já tinha desaparecido. Não havia nenhuma prova da existência da Atlântida. E Platão descrevia a Atlântida. Quem acreditou desenvolveu muitas coisas que na Atlântida se fazia e que internamente fez contato com aquilo. Mas se não acreditava na presença da Atlântida, se não acreditava que a Atlântida existiu, jamais poderia fazer contato com aquelas coisas que estavam perdidas. Então está registrado que o próprio Cristo não pôde realizar alguns milagres por causa da falta de fé das pessoas. A falta de fé começa com fatos diários e comuns, hein? Atenção aqui. Não é quando você fala da Atlântida, da Lemúria, do planeta Vênus, da estrela tal. Isso é muito grande, mas a falta de fé é demonstrada nas coisas mínimas, nas coisas do seu dia a dia. Nós crescemos segundo o nosso dia a dia, segundo a forma como vivemos o nosso dia a dia. A falta de fé começa com fatos diários comuns. Quando prevenimos contra a dúvida, queremos dizer uma lei física, e as pessoas podem rejeitar a mais decisiva ajuda porque o seu livre-arbítrio pode negar circunstâncias mais favoráveis. Por exemplo, um homem zangado, que está de mau humor, pode recusar uma mão estendida para lhe dar uma ajuda. Ele, porque está de mau humor, não quer receber aquela ajuda. E o mestre avisou sobre os efeitos nocivos de tudo isso. Mas tudo isso parece que nem sempre ficou no ensinamento. Isso não foi dito para todo mundo e parece que nem sempre ficou no ensinamento. Lembramos a vocês que quando os discípulos duvidaram do poder do Mestre, imediatamente receberam um golpe da vida que erradamente interpretaram como destino. A vida dá um golpe.
a vida procura, de uma certa forma, corrigir aquilo. E o homem corta a comunicação com tudo isso, porque acha que essas coisas são impossíveis, essas coisas não existem, ou essas coisas não são para ele. Tudo é para nós. Nós temos uma essência que estaria preparada, temos uma essência que foi feita como humanidade, para ser a humanidade, dentro de um plano evolutivo, e essa essência está reprimida, esta essência não está desenvolvida, e, portanto, nós não temos ideia do que realmente somos. O grande mestre enfatizava abertamente as bases da fé como razão vital da evolução. E o mestre estava pleno de grande saber e transmitia em palavras simples. A saída real deste mundo para os mundos distantes não é nova em si, mas sim a sua atitude consciente para com a responsabilidade que tem isso. Para você sair daqui e entrar em contato com o mundo distante, você precisa ter noção de responsabilidade, porque você vai ter uma vibração depois disso, você vai ter uma vibração que poderá fazer mal aos outros, que poderá atrapalhar os outros, confundir os outros. A saída real deste mundo para os mundos distantes não é nova, mas a sua atitude consciente de responsabilidade, isto é que tem que mudar. Isto tem que ser ajeitado para que você possa, então, decidir sair daqui por um momento, fazer um contato com o mundo distante. Os raios terrestres, em sua situação atual, não podem ser considerados benéficos, porque o planeta está doente e o seu equilíbrio, neste momento, está perdido. Nas comunicações terrestres comuns, as condições atmosféricas variam muito, mas quão mais variadas e valiosas poderiam ser as emanações dos mundos distantes para conosco. Urusvati sabe que as pessoas tentam menosprezar e limitar as manifestações superiores. E o pensador disse: um escudo salutar está estendido do céu à terra, mas em vez de se erguerem para ele, as pessoas usam todos os truques para trazê-lo para baixo. Então, em vez de você ir buscar aquilo que está no alto, você quer trazer o alto para cá. Você quer materializar o que não foi feito para ser materializado. E isto tudo impede que você entre em contato com o ensinamento sutil. Então, um escudo salutar está estendido do céu à terra, mas em vez de se erguerem para ele, as pessoas usam todos os truques para trazê-lo para baixo, para o seu nível. E elas não compreendem que mesmo os remédios mais benéficos podem perder sua força caindo aqui na Terra. Em outra ocasião, perguntaram ao pensador por que as nuvens se formam tão depressa sobre as montanhas. E o pensador respondeu: além das forças da natureza, os pensamentos humanos podem realizar vários fenômenos. Assim ele aproveitava cada oportunidade para ensinar sobre o poder do pensamento. A maioria das pessoas não compreendia este poder, que é direito de todos, mas mesmo assim o seu saber se enriqueceu. As pessoas perguntaram ao pensador por que ele não mencionava o poder do pensamento em suas obras. E ele respondeu: chegará a hora em que a humanidade estará preparada para saber o quanto poder ela tem no seu pensamento. A humanidade tem um poder de pensamento que ela não imagina. Se ela soubesse o quanto é poderoso o seu pensamento, ela faria estragos, porque
não colocaria o pensamento naquilo que seria ela se erguer e não ela trazer as coisas do alto para cá, materializar aqui, porque isso degrada as coisas e isso expõe as coisas a um trabalho negativo do pensamento humano. Bem, a insônia, a falta de sono, sempre foi considerada castigo, porque tirava os homens de uma comunicação natural. Amigos, devemos ser gratos aos espíritos superiores que nos permitem a comunhão com eles, o valor da gratidão. Então, a insônia era considerada um castigo, porque na insônia você não consegue dormir e não dormindo não pode entrar em contato inconsciente com os mundos internos, porque dormindo o cérebro dorme também e você entra em contato com os mundos internos sem causar nenhum prejuízo para a vida externa, porque você acaba de dormir, acorda e não se lembra do que aconteceu. De forma que a insônia é algo que realmente era tida como um castigo. O homem geralmente se lembra vagamente de suas experiências durante os voos astrais. E mesmo durante os voos astrais, que é o corpo astral sair, né, isto aqui, o homem geralmente se lembra vagamente disso. E assim ele pode ter um voo astral, não ter consciência disso, mas aquilo fica gravado no inconsciente dele. Então nós teríamos que ter muito cuidado também com o nosso inconsciente. Não é porque nós não temos o sentido de que ele existe que nós não devemos cuidar dele. E tomar muito cuidado para não ter pensamentos negativos inconscientes. Agora, como se consegue isto? Isto é uma questão que é fruto de uma atitude nossa. Amigos, nós voamos e assimilamos com facilidade a irradiação dos reinos distantes. Alguns se oporão a esta declaração e argumentarão em sua ignorância que estes reinos não existem, que eles são só miragens, mas nós que nos aproximamos deles conhecemos a sua essência. As pessoas de lá não são como nós, e é maravilhoso ver elas voarem. Sua fala não pode ser ouvida, talvez por causa do ressoar das esferas. Lembro-me do azul da água como a safira, do verde dos prados e das montanhas como a esmeralda. Parece impossível que o homem não possa pisar naquele solo puro. Até o ar é insuportável para nós. Todavia, depois do voo, sofremos na volta ao nosso corpo físico. Se nós voássemos, se nós fôssemos para o mundo sutil, nós sofreríamos quando voltássemos, porque era como voltar para uma roupa apertada, é como voltar para uma coisa que nos tolhe, desconfortável. Assim, cada experiência pode ser também difícil. Agora, Urusvati sabe que temos, por exemplo, que pensar sobre a união. Um dia, os discípulos lhe perguntaram o significado da união. União com todas essas coisas, compreende? União com essas coisas que parecem impossível. União com aquilo que você acha que não está entendendo, que não é verdade. É preciso fazer união com isso. Então, Urusvati sabe que temos muitos motivos para falar sobre a união. Um dia, os discípulos perguntaram o significado da união. Naquele momento, eles passavam por um muro gigantesco e o mestre apontou o muro e disse: olhem esse muro, que é todo de pedras. Esse muro te diz o que é união.
Observem como essas pedras se sustentam. Essas pedras se sustentam pela união. Como a pedra não tem mente, ela não se desune da outra. Você põe uma pedra em cima da outra, ela se une, porque ela não tem mente. E um muro, por exemplo, de pedra e que não cai, com o vento não cai, que não desaba, quando você empurra ele não cai, é por causa da união. Por causa da união entre as pedras. Agora, as pedras não precisam ser amarradas para se sentirem unidas. Na consciência mineral, uma pedra em cima da outra, aquilo já é uma união. E nós perdemos esse sentido da união. Um dia os discípulos perguntaram o significado da união. Naquele momento eles passavam por um muro gigantesco e o mestre apontou para a obra poderosa e disse: observem como essas pedras se sustentam. Não se pode dizer qual delas é a mais importante. No muro, todas as pedras são importantes, porque elas estão unidas. Elas são unidas e não saem dali. Elas têm o sentido da união mineral. Elas não estão ligadas por coisa alguma e, contudo, resistiram até a terremotos e o muro não caiu. Elas são mantidas juntas só pela união e afinidade natural de suas superfícies. Veja, nós temos uma superfície e a nossa superfície natural é igual à do outro. Nós não somos unidos porque não queremos. Nós não somos unidos porque, não sei o porquê. Porque assim como as pedras não se desligam quando há um terremoto e o muro não cai, nós que temos a mesma textura e que não estamos um em cima do outro, mas não precisa, porque isto fala, isto se dirige, isto tem uma misteriosa unidade. E esse é o assunto da união, que no reino mineral não tem problema, mas que no reino humano tem. As pedras não estão ligadas por coisa alguma e, contudo, resistiram a muitos terremotos. Elas são mantidas juntas só pela união e afinidade natural de suas superfícies. Veja, são frases que nós precisamos refletir sobre elas. Precisamos parar com a leitura, refletir sobre elas, até ter uma resposta do nosso interior. As pessoas tentam juntar as pedras artificialmente com barro ou com misturas diferentes, mas isto é uma questão de energia, isso é uma questão de mentalidade, isto é uma questão de pensamento. Então, veja que o pensamento é muito mais importante do que nós podemos imaginar. Um livro como este, no qual a gente tem tantas coisas que não sabia, colocadas como um mosaico, colocadas como um quebra-cabeças, não? Se nós estamos coligados com isso, se nós estamos com amor a isto, nós não sabemos que resultado pode dar.